Boa noite. Ações do Ministério Público do Trabalho, ações sociais, terceirização, menoridade penal, tudo isso e muito mais nós veremos hoje no programa. Nosso convidado, Dr. Eduardo Varandas, ele que é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho em João Pessoa, é pós-graduado pela Universidade de Brasília e também pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É professor universitário e tem ações espetaculares no estado da Paraíba. É com ele com quem vamos conversar. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, hoje itinerante, diretamente de João Pessoa, nosso convidado, Dr. Eduardo Varandas, que já esteve aqui no programa, mais uma vez aqui, falando hoje sobre terceirização, sobre menoridade penal, dentre outros temas tão relevantes para a nossa sociedade. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Café com Leite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Doutor, o Ministério Público do Trabalho tem assim uma diversidade muito grande de atribuições, né? Sim. Especificamente assim, o órgão gestor determina as atividades do procurador ou ele se direciona por ter autonomia? Não, o procurador ele tem as mesmas garantias de um juiz. O juiz julga de acordo com a sua consciência apenas. O procurador age de acordo com a sua convicção. A lei pauta a atuação do procurador. Mas nem o presidente da República, se quisesse, poderia impedir o Ministério Público de atuar. É uma garantia que nós temos. Independente. É a independência funcional que está, inclusive, na Constituição Federal. Então, cada procurador tem sua meta, tem suas prioridades, e daí ele tenta fazer com que haja o cumprimento das leis. É o que se diz do fiscal da lei. Fiscal da lei, né? No último programa nós conversamos sobre a questão do trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui na Paraíba, acerca da redução, né, a tentativa de redução dos problemas infanto-juvenis, né, da exploração. O senhor acha que isso vem surtindo efeito, vem melhorando no aspecto, em todos os aspectos? Em todos não, mas a gente já tem alguma coisa para comemorar. O Brasil reduziu cerca de 15% a incidência de trabalho infantil. Inclusive foi parabenizado pela Organização Internacional do Trabalho. A Paraíba ficou acima da média nacional, reduziu 20% a exploração de mão de obra infantil. Então isso já é uma coisa a ser comemorada. Se você for procurar nas ruas de João Pessoa, você não encontra com tanta facilidade como encontrava outrora crianças nos semáforos vendendo produtos, pedindo esmola. Isso porque nós temos uma fiscalização ostensiva e uma punição contra quem eventualmente explorar a mão de obra infantil. Paralelamente a isso, nós estamos cobrando sempre, tanto do gestor estadual como dos gestores municipais, o fortalecimento da escola pública, a jornada duplicada para que a criança permaneça na escola nos 2 turnos em vez de 1. Então, quer dizer, é um conjunto de fatores e uma luta que os passos são lentos, mas eles acontecem. Né? E contínuos, é uma coisa que não pode acabar. A meta do Brasil, o compromisso que ele assumiu com a Organização Internacional do Trabalho, era até 2015 exterminar o trabalho infantil no Brasil. Não vai conseguir. E aí essa meta foi passada para 2020. Espero que em 2020 nossas crianças pobres estejam na escola, estejam no lazer, estejam engajadas em atividades artísticas e desportivas e não exploradas nas feiras, nas praias e nesses ambientes impróprios para crianças e adolescentes. Educação, o senhor voltou muito para a educação. O senhor atribui que a falta de educação, ou a educação no nosso país é um instrumento assim fortíssimo que contribui diretamente para essa população infantil nas ruas? Educação eu acho fundamental. São 2 fatores. Assistência social às famílias que estão abaixo da linha da pobreza, criação de emprego e renda para os pais de família e as mães de família e o fortalecimento da escola pública. Nós vivemos hoje numa triste ironia. O lema do Poder Executivo Federal é Brasil, Pátria Educadora. E a educação no ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas, lamentavelmente, é precaríssima,
pessoas saem quase analfabetas, os professores sofrem violência na sala de aula. Então nós estamos assim dentro de um contexto assombroso no que se refere à educação. Na verdade, esse seria o país da deseducação, da mal educação ainda. E isso precisa ser priorizado efetivamente. Não basta um slogan pátria educadora para que tudo se transforme. Já dizia Paulo Freire que o que a educação não fizer, nada no mundo fará. Então a gente insiste muito. Às vezes as pessoas colocam muito a responsabilidade no Ministério Público e no Poder Judiciário. Assim, tem criança trabalhando. Cadê o juiz da infância e da adolescência? Cadê o juiz do trabalho? Cadê o promotor da infância? Cadê o procurador do trabalho? Na verdade, o que está por trás daquela criança nas ruas é a falta de escola, a falta de assistência social às famílias, o desemprego, a fome, e isso nenhuma ação judicial do Ministério Público vai resolver e nenhuma sentença judicial também vai resolver. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos encarar o país a sério. Nós estamos passando por uma crise terrível, uma crise não só econômica, como uma crise moral, uma crise ética. Nós temos um parlamento que não representa o povo brasileiro, nós temos um presidente da Câmara que está tentando atravessar um monte de reformas que são contrárias ao próprio instinto da nação, e as pessoas simplesmente não questionam, os protestos não são sérios, são sempre com fins politiqueiros. Eu acho que está na hora da gente passar o Brasil a limpo. E dentro desse contexto, criança e adolescente é a prioridade absoluta, como diz a Constituição da República. Infelizmente, nós não cumprimos o que está escrito, né, na Constituição. Eu não sei se nós não cumprimos ou se o poder público não contribui para isso. Olha, eu acho que o Brasil tem um problema cultural e histórico. Primeiro, foi pessimamente colonizado, explorado. O senhor de engenho invadia a senzala e violentava a escrava negra, a adolescente negra. O Brasil ele foi todo construído num contexto de corrupção através da coroa com as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa, e parece que esse vício assim se engendrou no esqueleto da nação e não quer mais sair. E não quer mais sair. A verdade é que, de fato, nós temos um dos poderes públicos mais corruptos do mundo. Mas se a gente voltar a atenção para a população brasileira, talvez a situação não seja diferente através dos pequenos delitos. Um indivíduo que estaciona na vaga da pessoa portadora de deficiência. Será que ele não faria coisa ainda pior? Veja só, imagine um cadeirante que está desesperadamente procurando uma vaga no supermercado, aí estaciona lá no fim do mundo com o maior sacrifício para adentrar o supermercado. O indivíduo que fura fila, o indivíduo que não respeita as leis de trânsito. Um acidente pode matar alguém. Então, quer dizer, nós nos acostumamos a não cumprir a lei. Então, que legitimidade... Não seria a falta de penalidade? Não, nós temos penalidade, né? Mas o cumprimento da penalidade, por exemplo, eu sou punido financeiramente por uma infração de trânsito. Sim, é uma penalidade. É uma penalidade, mas ela não deveria ser mais... Inclusive, não, e são severas. As penalidades de trânsito são severas, elas vão pontuando a carteira, já não foram severas. Por causa dessa postura de violação contumaz de diversas regras, inclusive de regras de trânsito, se tornaram severas. Com uma quantidade de pontos, você perde a carteira. Quer dizer, falta o quê? Então vamos botar a população toda na cadeia. Porque as penalidades existem. Agora, o que não existe é uma educação cidadã. Aí a gente volta ao problema da educação. Ou seja, as penalidades, elas existem. Precisa agora as pessoas se tornarem mais educadas. E tem uma pergunta muito interessante que eu faço sempre quando eu estou dando palestra sobre vários temas. É assim: você acusa os políticos de ladrão. Muito bem. Não é mentira. A maioria de fato é. Agora, no seu lugar, ou seja, no lugar daquele político, com aqueles poderes e com aquele assédio de propina, de dinheiro fácil, de malversação das verbas públicas, você faria diferente? Essa é a questão que se deve ficar para o telespectador. Essa é uma questão muito delicada. Dr. Eduardo Varandas, ele que é procurador do trabalho aqui no estado da Paraíba, aqui conversando com a gente, mas eu não posso deixar de falar da Uniodonto.
plano de saúde bucal Uniodonto Cariri é o melhor e é para toda a família. O Uniodonto Cariri é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Dentes brancos e saudáveis é saúde e você pode mantê-los cuidando preventivamente. O plano de saúde bucal Uniodonto veio para solucionar e preveni-los de problemas bucais. O Uniodonto Cariri, o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Doutor, educação é um tema que sempre requer muita atenção e muitos cuidados. Ela está inserida, como o senhor falou, no nosso dia a dia, no nosso... E, entretanto, nós a excluímos, né? De um modo geral, nós a excluímos partindo do princípio de que não cumprimos as leis, não cumprimos os pequenos delitos, ou seja, conversando aqui com o doutor Ricardo Monteiro, semana passada aqui no programa Café com Leite, ele questionou, ele até disse de que vale um pai falar para um filho da questão ética, da questão moral, e ele chega no sinal de trânsito porque o semáforo abriu e o carro da frente não adiantou, ele fica buzinando, gritando e tal. Então, a educação está inserida, de fato para estar inserida no nosso contexto, no nosso dia a dia, mas entretanto nós não parece que nós não aceitamos, né? O senhor acabou de dizer que nas suas palestras fala sobre esse tema tão relevante, no aspecto de será que você, com tanto assédio, com tantas coisas que lhe assediam naquele momento em que você está naquela cadeira, será que você faria o mesmo? Existe uma frase de Maquiavel, Maquiavel, de reflexão muito grande. Lamentavelmente a gente tem que reconhecer que Maquiavel estava certo em muitas coisas, que ele dizia o seguinte: se quiser conhecer o caráter de um homem ou mulher, né, no caso ser humano, dê poder a ele. Então eu acho que está bem presente na realidade brasileira. E outra coisa que me preocupa bastante é a forma como os debates vêm sido trazidos para o Brasil. Por exemplo, nós temos a questão da redução da maioridade penal, que a maciça população brasileira é a favor. Ou seja, nós vamos ter adolescentes, eu não sei que parâmetros se utilizarão para a aprovação, a alteração da regra penal, mas nós vamos ter adolescentes nos presídios brasileiros, ou até crianças, dependendo de qual parâmetro seja usado pelo Congresso Nacional. Uma coisa que me preocupa muito nesse contexto é o seguinte: é bem verdade que outros países, crianças e adolescentes podem ser condenadas e irem para a cadeia. Mas o Brasil é um país que fabrica criminosos. Essas crianças pobres, humildes, abaixo da linha da pobreza, são aliciadas pelo tráfico com 10, 12 anos. Começam a trabalhar no tráfico como aviãozinhos, que é avisando quando a polícia chega, mandando recado para proteger os traficantes. Depois passam a traficar e aí integram em um contexto de marginalidade de assaltos, inclusive assassinatos. A minha pergunta é: que escolha essa criança teve? Se a maioridade penal for reduzida, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fabricar o monstro por culpa nossa, porque nós não temos escola, nós não temos assistência social, nada disso aqui funciona no Brasil. Levante a mão quem acha que funciona. Não funciona. Aí quando o indivíduo foi preparado para a sociedade, para ser um monstro, ainda em formação, porque com 14 anos, por mais que mostrem cenas na TV de meninos dizendo, não, eu matei, eu quis matar, mas aquilo é uma corrupção da mente. Na verdade, não é natural de uma pessoa com tão tenra idade uma postura daquela. Aquilo é produto do meio social adultocêntrico, marginal, absolutamente numa condição de abandono. E aí nós fabricamos a criança delinquente, infratora. E poderíamos construí-lo na educação. Com certeza. De uma forma diferente. E aí, para tirar das nossas vistas, a gente bota na cadeia por 20 anos. Matamos um ser humano. Este é o resultado da redução da maioridade penal. Não há, o que eu acho estranho é assim:
A sociedade não está tão preocupada com a veemência que está com a redução da maioridade penal, por exemplo, em visitar uma escola pública para saber o que é que ela precisa. Qual de nós já foi a uma escola pública para saber doar livros usados, se colocar à disposição para alguma coisa? Qual de nós já procurou uma ONG que dá assistência a comunidades carentes para verificar o problema? Então, a nossa preocupação é com o nosso patrimônio. Eu não quero ser assaltado, eu quero adolescente na cadeia. Eu não quero ser perturbado, é o que a gente chama de postura higienista, limpa da minha vista. Conversando com o doutor Eduardo Varandas, belíssima aula, agora inserindo já, adentrando aí na questão da idade penal, né? Exatamente. Mas agora eu vou convidá-lo a saborear uma água e daqui a pouquinho nós continuaremos com esse nosso papo descontraído. Doutor, água mineral São Geraldo, viu? É do mesmo grupo da Cajuína São Geraldo. Cajuína eu adoro. Que o senhor tanto gosta, né? Faço questão de lhe servir. Muito obrigado. Enquanto nós saboreamos essa água aqui, vamos falar aqui da água mineral São Geraldo, Grupo São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque ela é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço à dona Tarsila e todos que fazem o Grupo São Geraldo na região do Cariri. E agora, vamos saborear aqui um delicioso café aqui com o nosso convidado, doutor Eduardo Varandas. Muito obrigado. Doutor, esse aqui não é Cajuína São Geraldo, é o café ainda sem nome, viu? Né? Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aí, acesse o Facebook do programa e também a página do programa Café com Leite. E vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouco nós voltamos. Cola maluca, cola até o que você nem imagina. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz e, pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual.
volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, itinerante de João Pessoa, nosso convidado, Dr. Eduardo Varandas. Temas polêmicos, temas interessantes, temas que com certeza provocam e atingem o seu coração para que você possa refletir melhor na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas eu não posso deixar aqui de chamar a Azul Entulhos. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz, e pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Doutor, a educação é um tema assim que, de certa forma, como eu disse no bloco anterior, ele está inserido nas nossas vidas. O senhor vê hoje os educadores, acha que os educadores estão preparados para instruir os nossos filhos? Não, eles não estão. Se você partir pelo menos para o segmento público, que é o que a gente deve ter por base, não é a escola Perfeito. privada, obviamente, mas aí não é por culpa deles próprios. Existe assim um completo desleixo de todas as esferas de governo, porque a educação é competência tanto do governo federal, através das escolas técnicas e da Universidade Federal, como do governo dos estados e municípios, através de universidades e escolas do ensino fundamental e ensino médio. Então, o que é que acontece? Existe um completo desleixo no que se refere à educação. No governo federal ainda a coisa está melhor, mas no governo dos estados federados e dos municípios, a gente encontra escolas abandonadas, carteiras quebradas, professores desestimulados, remuneração aquém do piso nacional de professores, atraso nos salários, péssimas condições de trabalho desses professores. Então, dentro de um ambiente desse, para você desenvolver um projeto de educação que contribua para a cidadania daquelas crianças e adolescentes, você tem que ser um herói. Eu conversando com o educador, ele disse que professor não trabalha com amor, mas sim por amor. É verdade, eu acredito. E principalmente no Brasil, né? Onde há uma completa desvalorização da classe por parte do poder constituído. E isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. E aí a gente cai naquela vala da questão da corrupção. Existe uma tese de que corrupção deve ser considerada crime contra a humanidade. Porque, na verdade, não só é o dinheiro que você está pegando, não é? Que não é seu, é do poder público. Na verdade, você está ceifando políticas públicas, você está impedindo a melhora da escola pública, impedindo a melhora da saúde pública, porque aquele dinheiro que você retira do poder público, na verdade, serviria para fomentar a dignidade da pessoa humana. Então, por isso que eu concordo também com esse entendimento de que é crime contra a humanidade. Então, o Brasil é o país do crime contra a humanidade, o país da corrupção. Dada a sua extensão, dada a sua quantidade de habitantes, dado a sua criação, como o senhor disse, desde a descoberta. Exatamente. E a gente precisa mudar, mas a gente precisa mudar enquanto sociedade. Porque, assim, eu questiono muito se o Brasil é um Estado de direito. O que é um Estado de direito? As leis são legítimas e são cumpridas. Eu acho que nós não chegamos lá, apesar da Constituição dizer que isto é um Estado de direito. Agora, eu não tenho como questionar que o Brasil não seja um Estado democrático. Então, tudo o que está acontecendo, nós temos o mais moderno sistema eleitoral do mundo e um dos maiores do mundo. E nós não temos como negar que as pessoas que estão lá, de qualquer partido que seja, fazendo essa baderna, é culpa do cidadão eleitor. Sempre. Sempre. Porque, primeiro, nós temos um sistema eletrônico imune a fraudes, e eu acredito nisso. Segundo, nós já estamos numa era onde aquela questão do coronelismo, que ainda possa existir pontualmente em cidades do interior do Nordeste, mas que o acesso à informação é pleno, através da internet, através do rádio, através da televisão. Então, eu acho que hoje não tem desculpa
para um indivíduo votar porque recebeu dinheiro, para um indivíduo votar porque recebeu promessa de emprego, tendo consciência absoluta de que vai estar elegendo um ladrão. Então, isso é que precisa ser mudado, porque o que está acontecendo hoje é culpa do povo brasileiro, é nossa culpa. Puxando assim para essa questão dos gestores públicos, eu tenho um pensamento, eu queria ouvir a sua opinião. A instituição de organizações não governamentais, o direito que os cidadãos têm de constituir, de tê-las, né, de constituir e gerar alguns benefícios sociais, algumas ações sociais para as pessoas. Isso não extrai do governo uma obrigação? Olhe, em tese, a ideia seria o seguinte, que as organizações sociais, as OS e OCIPs, elas contribuiriam para a atividade pública. Assim, não tiraria do setor público o papel de protagonista. Elas seriam coadjuvantes, mas que auxiliariam na atividade pública. O Supremo Tribunal Federal entendeu que era constitucional essa atividade dessas organizações e hoje nós não temos mais como questioná-las. Agora, na prática, o que acontece é pior do que o que você está dizendo. Elas não só retiram do poder público a responsabilidade, porque elas assumem completamente. Por exemplo, aqui nós temos um hospital público administrado por uma entidade dessas, inteiramente administrado. E a quantidade de denúncias contra os empregados de assédio moral, nós temos inclusive um caso agora na Justiça do Trabalho de um médico que contraiu HIV numa cirurgia porque o hospital não dispunha do coquetel imediato anti-AIDS que o médico tem que tomar logo depois que ele tiver contato com o sangue de outra pessoa e ele contraiu o vírus. Então, quer dizer, o perfil dessas entidades no Brasil ou elas são constituídas como pano de fundo para lavagem de dinheiro público, ou o sistema é tão ineficiente quanto o próprio poder público, ou pior. Então, na verdade, o tiro saiu pela culatra. Ou seja, o que era para auxiliar o poder público, na verdade, vem prejudicá-lo. Veio contribuir para o caos, melhorar a corrupção, melhorar os problemas. Exatamente. E essa experiência nós não temos só narrada na Paraíba, não. Porque nós temos outros procuradores do trabalho no país que investigam a atuação das organizações sociais e das OCIPs e o resultado é terrível. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo glosou inúmeras contas dessas entidades exatamente por ausência de licitação, fraude em diversas contratações, Caixa 2. Então, quer dizer, você vai estar abrindo um país que já é complicado na questão da probidade, da honestidade, do cumprimento da legalidade. Você criar um sistema onde isso se torne ainda mais fácil é, no mínimo, perigoso. E foi o que foi feito e o Supremo ratificou. Aí vem a questão da educação e prova que nós, quando população, quando sociedade, contribuímos com tudo isso. Exatamente. Até porque, assim, eu não vejo, por exemplo, as pessoas agora, nós estamos na onda dos protestos oportunistas. Dilma fala na TV, aí tem um panelaço. Alguém fala alguma coisa, aí tem um gritinho ali, um gritinho aqui. E os verdadeiros problemas, porque a nossa luta não deve ser contra pessoas especificamente falando, mas contra os problemas que acometem o Brasil. Eles continuam existindo, ninguém fala nada, não há uma providência da sociedade, não há uma voz que se levante na multidão, não há uma multidão que siga essa voz em prol realmente de uma revolução cultural, política, para que o Brasil volte a trilhar nos rumos certos. Não há. E eu vejo isso com muita tristeza, porque eu amo este país. Eu nasci aqui, sou brasileiro, tenho orgulho disso, agora eu não posso ser cego. Você sabia que a Amigona está aqui, João Pessoa, com o programa Café com Leite? Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte.
Doutor, a terceirização é algo que já existe, porém está assim em ascensão, as discussões, enfim, é uma coisa que está aflorando assim na mídia de um modo geral, né? As OCIPs aí têm, de certa forma, uma terceirização do serviço público. Exatamente. O senhor comentaria essa questão da terceirização, a evolução da terceirização nos dias de hoje? Pronto, Eu digo a evolução pergunta porque ela já não é existe. evolução mesmo. Eu acho que a pergunta foi super interessante. A terceirização, ela começou tímida. Na verdade, ela veio do modo de produção capitalista dos Estados Unidos, na questão do maquinismo, e chegou no Brasil em meados do século passado, século XX. E a terceirização, ela traz um problema muito sério para o Brasil. Aliás, para o mundo inteiro, para o mundo do trabalho, como a gente costuma dizer dentro do direito do trabalho. É que a terceirização, enquanto que a relação de trabalho é uma relação direta entre dois sujeitos, você empregador precisa de um trabalhador e o contrata. Então, quem são os sujeitos? Você, empregador, e o trabalhador. Na terceirização, há um terceiro dentro dessa relação. Então, eu contrato uma empresa, eu como empresa, contrato outra empresa para que ela coloque trabalhadores à minha disposição. Então, num primeiro momento, você observa que há uma mudança. Na primeira relação, o trabalhador ele é o sujeito do contrato. Na segunda relação, que é a terceirização, ele se torna objeto de um contrato entre duas empresas. Aí você diz, mas isso pode ser só uma questão de formato, de nomenclatura. Na prática ele vai ter todos os direitos? Em tese, ele teria os mesmos direitos previstos na CLT, porque ele passa a ser empregado da empresa prestadora. Só que a realidade é outra. Um trabalhador terceirizado, ele ganha 20% a menos do que um empregado contratado diretamente. A cada 5 acidentes de trabalho, 4 ocorrem com trabalhadores terceirizados. Todas as piores formas de trabalho têm como formato a terceirização, como, por exemplo, o trabalho escravo. Se você pegar o formato hoje do trabalho escravo no Brasil, nós temos a fazenda, que utiliza do trabalho escravo, o gato, que é quem contrata, portanto é o terceirizador, e o trabalhador. Então, diante dessa estrutura de incidência de acidentes de trabalho, de diminuição dos salários e outras garantias trabalhistas, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, através do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, os 10 maiores devedores trabalhistas que figuram na lista de 30 são de empresas terceirizadoras. Isso é muito fácil explicar. Veja só, se você contrata diretamente o empregado, você é diretamente responsável por todas as verbas e qualquer problema que acontecer. Quando você contrata o terceiro, a responsabilidade fica dividida. E o terceiro, normalmente, é uma empresa que não tem lastro econômico. Eles criam empresas terceirizadoras aí à torta e à direita, só para servir de interposta pessoa entre o empregado e o empregador. Então, o sistema ele não funciona. Ele provoca rotatividade da mão de obra, precarização das relações de trabalho, faz com que a situação seja mais difícil de ser apurada, seja pelo Ministério Público ou pela Justiça do Trabalho, no que se refere à responsabilização dessas verbas. Imagine, por exemplo, um banco privado sem bancários, todos terceirizados. Um hospital privado sem médico, todos terceirizados. Vai extinguir as categorias, vai enfraquecer os sindicatos, porque nós deixaremos de ser bancários, médicos, etc., todas as profissões para serem terceirizados. O Ministério do Trabalho tem essas estatísticas? Tem. De redução de salário? Tem. Não só o DIEESE, que são estatísticas sérias, como o próprio Ministério do Trabalho e Emprego ligado ao Poder Executivo Federal. São estatísticas reais, apresentadas inclusive aos parlamentares que aprovaram o projeto de lei na Câmara dos Deputados. Eles sabiam o que estavam fazendo. E com essa discussão da extensão, da evolução, da terceirização, estaria inserido também a questão do exercício do serviço público? Não, foi excluído na Câmara dos Deputados a possibilidade, porque é o seguinte, hoje a terceirização no Brasil, como você bem falou, já existe. Ela é permitida em atividade meio, em trabalho temporário
em serviços de conservação, limpeza e vigilância. Nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que regulamenta a matéria e impede que haja terceirização de atividade fim, que é esse o grande problema que se discute hoje. O que é atividade fim? Se eu tenho um hospital, a atividade de fim do hospital vai ser a saúde pública. Então, médico, enfermeiro, etc., não pode ser terceirizado. Com o projeto de lei que já está agora no Senado, aprovado pela Câmara, lamentavelmente, no ato de extrema irresponsabilidade para com o trabalhador brasileiro, você vai poder terceirizar tudo. Uma empresa vai poder existir sem empregados diretos. Além do que você já terceirizava, por exemplo, o vigilante, a faxineira, que eram atividades meio, o digitador, a recepcionista. Agora você vai terceirizar tudo. Por exemplo, tem uma grande empresa de contabilidade. Todos os contadores da sua empresa serão terceirizados. E a sua responsabilidade vai ser apenas indireta. Aí você diz, então por que é que a cada 5 acidentes de trabalho, 4 ocorrem com terceirizados? É muito fácil explicar. Porque o empregado está vinculado à empresa prestadora. A empresa prestadora, ele não trabalha dentro da empresa prestadora, ele trabalha dentro da empresa tomadora. E a empresa tomadora, como ela não tem empregados, ela só deve o valor para a empresa prestadora, ela não se preocupa em fornecer equipamento e proteção individual, em verificar o meio ambiente de trabalho, a segurança, nada, porque os empregados obrigações não estão no contrato? Com a prestadora. A prestadora é que tem o contrato com os empregados, não é a tomadora. E eles trabalham na tomadora. Não existe a corresponsabilidade? Sim, essa corresponsabilidade existe de fato, mas quando nós vamos atrás da corresponsabilidade, o acidente já ocorreu, o empregado já perdeu a mão, já perdeu a vida, e aí você vai atrás de uma coisa reparatória, quando na verdade a finalidade das normas de segurança do trabalho é preventiva. E na questão da prevenção é difícil aplicar quando você tem 2 empresas. Uma que é a empregadora e outra é onde os empregados prestam serviço. Esse é o grande problema. Nós tivemos um problema agora de um acidente fatal aqui em João Pessoa, de uma questão de terceirização, exatamente que foi a instalação de um elevador. A empresa terceirizada disse que ninguém poderia entrar da empresa tomadora até que os empregados terceirizados instalassem o elevador. O elevador caiu e esmagou um trabalhador. Está terceirizado. Está terceirizado. As fotos são assim chocantes. Então assim, esse sistema ele não funciona. Ele não funciona. Eu até admito que a atividade meio, em razão da modernidade das relações de trabalho, em razão de uma série de fatores para desburocratizar a atividade das empresas, eu até admito que a terceirização de atividade meio possa ser suportável. Não era como eu gostaria. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca de por que o interesse dos políticos em aprovar essa lei. Mas daqui a pouquinho. Vamos agora saborear uma água. Faço questão de servi-lo. Uma água mineral São Geraldo, e eu não posso deixar aqui de dizer para você que água é saúde, e saúde eu não posso deixar de falar no LAMIC. Com 32 anos de excelência em análises clínicas, o LAMIC conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado. Equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC na região do Cariri. Um abraço para Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que fazem a administração maravilhosa do laboratório LAMIC. E agora saboreia esse cafezinho aqui, o doutor Eduardo Varandas falando aqui agora nesse bloco sobre terceirização, tema polêmico, tema em evidência, tema que envolve toda a sociedade brasileira. Mas eu não posso deixar aqui de falar de um produto tão bom quanto a cola maluca. Cola Maluca, Cola Até, o que você nem imagina.
saborear esse cafezinho aqui rapidinho, num rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz, e pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite. Hoje itinerante, hoje de João Pessoa, hoje conversando com o Dr. Eduardo Varandas mais uma vez, ele que tanto enriquece e engrandece o programa Café com Leite com as suas informações, e eu não poderia deixar de vir aqui explorá-la ao máximo. E agora nesse terceiro bloco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre terceirização, e eu quero saber do doutor a questão da opinião, que por que, doutor, esses políticos estão tão preocupado em aprovar essa lei da terceirização? Primeiro, o projeto de lei que abre a terceirização para toda e qualquer forma de prestação de serviço, inclusive a atividade fim, vem de um dono de empresas, certo? E aí o que é que acontece? A terceirização, ela necessariamente enfraquece o poder do empregado. E aí, automaticamente, isso acarreta uma redução de custos. Por exemplo, eu tenho 20 bancários no meu banco. Eu sou obrigado a pagar o piso da categoria, eu serei responsável por qualquer coisa que acontecer durante a relação de trabalho diretamente, e eu não vou ter como diminuir as garantias desses empregados, porque a irredutibilidade salarial é um dos fundamentos do direito ao trabalho. A partir do momento em que eu não tenho empregados diretos e é uma terceirizadora que contrata e remunera esses empregados, primeiro, eu não tenho responsabilidade direta, só indireta. Segundo,
Basta que eu diga assim, mude os empregados, ela muda. Porque já vai ter outros bancos interessados. Então, os salários são mais baixos porque, na verdade, as categorias elas não conseguem se unir. Porque elas são apenas objeto de um contrato entre empresas. Você está entendendo como é? Toda a lucratividade daquela mão de obra fica na mão da tomadora e uma parte da prestadora. Porque você vai estar reduzindo o ser humano a um objeto de um contrato entre empresas. Então é muito mais difícil a conquista de garantias, a conquista de piso salarial, o aumento de piso salarial, as convenções. Que luta por ele. O sindicato dos terceirizados, que não do terceirizado, mas da atividade. Mas aí é o outro problema do projeto de lei. Num primeiro momento, eles deixaram em aberto essa questão do sindicalismo. E no segundo momento, se o empregado terceirizado tiver o mesmo piso do empregado direto, não vai ter empresa terceirizadora. Não vai ter. Porque a natureza do sistema é esse de redução de custos. Ora, como é que vai ficar a remuneração da terceirizadora? Vamos supor que você está terceirizando empregados. Se eu contratar um bancário e preciso pagar um piso de R$3.000 àquele bancário, e se eu contratar por você esse bancário e tiver que pagar também R$3.000, onde está a sua remuneração? Vai aumentar o custo. Lembrando que eu ainda tenho a tributação, né? Exatamente. Onde vai estar a redução de custo? Não é assim que o sistema ocorre. Eu demito um bancário do meu banco que ganha R$3.000 para contratar um terceirizado para fazer o serviço do bancário por R$1.000. Aí a gente divide o lucro da redução em razão do custo da mão de obra. É assim que funciona o sistema. É por isso que há tanto interesse. E com certeza há, de certa forma, como o senhor disse, um envolvimento sério dos empresários, né? Porque se o interesse é mútuo, né, político e empresarial, não deixa de ter uma interferência significativa, né? Agora eu acredito, aí é uma questão técnica. Nós, da área trabalhista, estamos muito acostumados das lutas sociais entre capital e trabalho. Eu acho legítimo dos empregados, dos empresários, que eles procurem reduzir custos. Essa é a finalidade do setor de produção. Entendeu? Essa é a eterna luta entre capital e trabalho que vem sendo discutida ao longo da história da humanidade por sociólogos, filósofos, Karl Marx, Engels, etc. Agora, o que é estranho é o poder público tomar partido. Porque aí tem aquela máxima de Le Cordaire. Entre o pobre e o rico, entre o forte e o fraco, entre o opressor e o oprimido, é a lei que liberta e a liberdade que oprime. Mas acontece que o serviço público aprova ou reprova, cria a lei para que seja obedecida. Por Sim. isso que tem que haver interferência do serviço público. Exatamente. O setor público ele nunca vai poder deixar de interferir entre o capital e o trabalho para proteger princípios imateriais ligados ao trabalho, como a dignidade do trabalhador, o valor social do trabalho, o direito à vida, uma série de coisas. Então, a partir do momento em que o poder público se alia a um setor e esquece o outro, aí há um vício de legitimidade, que é o que está acontecendo com o Congresso Nacional. A preocupação exclusiva dos parlamentares é em fomentar a lucratividade do setor empresarial. Aí o erro está na atuação desses agentes públicos, mas que os empresários têm que lutar para melhorar a lucratividade, é a finalidade do setor deles. Cabe ao poder público pôr freios e não está pondo. Esse é o problema e é isso que nos preocupa. Mas aí são duas vertentes que não vão se encontrar. A classe trabalhadora busca melhorias salariais, condições de trabalho, o serviço público do trabalho fiscaliza tudo isso e obriga através de leis. E a classe empresarial busca a redução de custos em todos os lugares, porque aqui nós estamos discutindo a relação do trabalho, mas busca esse benefício em outros meios, outras fontes e, consequentemente, também na questão trabalhista. Pronto. Mas aí é o que eu estou lhe dizendo. Aí entra o papel do Estado. O Estado vai ser o fiel da balança.
O Estado é que vai dizer até onde é possível aumentar a lucratividade sem comprometer a dignidade do trabalhador. O Estado terá que aprender a dizer não à classe empresarial quando o pleito for excessivo e, eventualmente, dizer não à classe trabalhadora quando o pleito for impossível de ser atendido em razão das dificuldades econômicas. Agora, o que não pode é o fiel da balança pender de forma assim visivelmente parcial e visivelmente comprometida com um dos lados, como é no caso da terceirização. O parlamento está inequivocamente trabalhando a favor do poder econômico para eliminar os direitos trabalhistas. Mas não existe a bancada dos trabalhadores que lutam e buscam e tentam inserir nos projetos de leis os benefícios dos empregados? Isso é bom porque é uma discussão. Não, tudo bem. O problema é que eu acho o seguinte: eu acho que no Brasil as representações são ilegítimas. Eu acho o Congresso Nacional um verdadeiro antro, me perdoe a palavra. Então, assim, eu não sei até que... Eu também concordo. Eu não sei até que ponto alguns parlamentares ligados à questão socialista, a trabalhista, eles vão estar defendendo de fato o trabalhador. Assim, sigla de partido para mim não me diz nada. É verdade que o Partido dos Trabalhadores todo, em bloco, votou contra a terceirização, isso é um fato. Mas em outros pontos eu já vi medidas do Partido dos Trabalhadores, que recebe o nome Partido dos Trabalhadores, contra os próprios trabalhadores. Então, na verdade, assim, nesse aspecto, a questão partidária, para mim, no Brasil, é irrelevante, certo? Eles são incongruentes, eles são, na verdade, anacrônicos, são despreparados, todos eles. E aí, nesse contexto, o trabalhador fica na mão de uma ditadura econômica que o mundo sofre, não é só o Brasil. A Europa passa por dificuldades, por minoração das garantias trabalhistas. E no caso do Brasil, por um Estado, pelo menos no que se diz respeito ao Congresso Nacional, despreparado, insensível e descomprometido com o valor social do trabalho. Então, só tenho a lamentar. Infelizmente, né? Inclusive, eu estive vendo essa semana que passou aí uma discussão a noite inteira do Congresso Nacional acerca das reformas políticas, onde a aprovação ou não das contribuições feitas por pessoas físicas e jurídicas. E alguns não desistem, querem as contribuições das empresas, das pessoas físicas e jurídicas. Outros não querem. Enfim, de certa forma, entre aspas, eu diria que isso pode até gerar esses interesses. A contrapartida, né? Não, e o problema é o seguinte: você vê um parlamentar defendendo um determinado ponto de vista assim de forma feroz. Agora pergunte por quê. Uma boa parte nem sabe responder. Terceirização, direitos sociais, direitos trabalhistas. Dr. Eduardo Varandas conversando com a gente aqui. Mas eu não posso dizer para você que em breve, aqui na região do Cariri, o curso de apresentador de televisão. Dá uma ligadinha para a gente, acesse o site leite.com.br, você vai ver lá todos os dados, como você deve fazer a sua inscrição. Eu também não posso deixar aqui de falar dos sorvetes Mauriti, que tanto acompanha o programa Café com Leite, inclusive itinerante. Olha, enquanto nós estamos aqui, aí por trás, esse pessoal que faz com que a gente chegue até a casa do povo saboreando um delicioso sorvete Mauriti. Sorvetes Mauriti, faltava no Cariri, eu disse faltava um sorvete delicioso e com sabores inigualáveis. Como eu disse, faltava, pessoal, porque chegou no Cariri os sorvetes Mauriti, o melhor sorvete já fabricado no Ceará. E eu estou falando dos sorvetes Mauriti porque ele tem diversos sabores, tem um padrão de higiene na sua produção, a tecnologia espetacular e o melhor, o preço super acessível e o sabor indiscutível e incomparável. Sorvetes Mauriti, um só impossível. Mas doutor, chegamos ao final do programa. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero deixar aqui o nosso abraço do programa Café com Leite. Espero que em breve estejamos novamente aqui, batendo mais um papo, levando informações para a nossa sociedade, sempre temas polêmicos, mas que contribua, que some aos nossos telespectadores da região do Cariri, do interior do Ceará, que eu quero ter o prazer de tê-lo lá em breve. Com certeza, eu que agradeço o convite, foi uma honra. Espero que no próximo a gente tenha notícias boas para dar, novas luzes aí. Com certeza que o objetivo do programa é trazer coisas boas e
eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui são coisas boas, porque farão com que as pessoas passem a refletir melhor na hora de colocar o dedinho lá na votação, né? No confirma ou não confirma, né? Deverão refletir mais em quem vão levar, destinar até o Congresso Nacional, a essas pessoas que vão votar a seu favor ou contra, não a seu favor, mas a favor da sociedade como um todo, né? Dos objetivos sociais. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi ótimo. Terça-feira, amanhã estaremos de volta aqui no programa Café com Leite, no mesmo horário. Um abraço a todos e até lá. Sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Se você não quer ter problema com a fiscalização na hora de construir, se você pensa em contribuir com o meio ambiente, chegou no Cariri a solução. A remoção de entulhos é de responsabilidade daquele que produz, e pensando nisso, a Azul Entulhos veio para somar. Portanto, conte com a Azul Entulhos, ela faz isso para você. Você liga 8866-8444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulhos vai até você. Se você precisa de equipamentos de proteção individual EPI e de ferramentas Bosch, Skill, Motomil, Tramontina, Chaperini e outras, você encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. Visite uma de nossas lojas. Amigona, Máquinas e Ferramentas, na Rua São Pedro, 1761, em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina.